Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News. Aquele vídeo eu fiz a mãozinha como se eu fosse fazer um par de mim, mas foi Fadel News, foi um pequeno erro aqui de coordenação, mas é um Fadel News. Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar esse vídeo, você já sabe, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, etc, etc. Compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de saber das fofocas da semana. E vamos pra primeira notícia. Eu quero começar esse vídeo aqui deixando uma coisa bem clara. Acabou Filó, Capivara Filó neste canal, deu pra mim, eu não aguento mais este negócio. Eu fui sobrecarregada de Capivara Filó nas últimas 2 semanas. Eu tô por aqui já. Eu já não ligo mais se Capivara Filó está com Agenor, se Capivara Filó está com o Ibama, se fizeram churrasco de Capivara Filó, eu não me importo mais. Eu acho que existem coisas ambientais muito mais importantes pra serem discutidas, sabe? Tá me irritando esse negócio de Capivara Filó. Acabou esse papo aqui. Que, porque o Agenor tem problema, matou vários outros animais, o avô do Agenor tem problema com... Eu não quero mais saber, chega! Chega, pelo amor de Deus, deu pra mim. É isso. Precisava tirar do meu sistema. Acabou Capivara Filó nesse canal. Eu não quero ouvir desse nome nunca mais na minha vida. Deu. Então vamos para as primeiras notícias de verdade agora, as que de fato importam, interessam em algum sentido. Chega. A gente teve o Met Gala essa semana. Eu adorei que eu ia falar, as notícias super importantes, aí eu falo do Met Gala, que não é uma coisa assim mega ultra importante, mas é relevante, vai. Todo ano tem Met Gala, todo ano se fala do Met Gala. Esse ano o Met Gala homenageou o estilista Karl Lagerfeld, que morreu em 2019. Ele foi estilista da Chanel, ele também teve a própria marca dele, que ainda existe. Ele era muito amigo da Anna Wintour, que é a coordenadora, quem faz o Met Gala, né? E ele era um cara que tinha muitas polêmicas. Polêmicas racistas, polêmicas gordofóbicas, polêmicas misóginas, todo tipo de polêmica que você possa imaginar, ele já deu ali o arzinho dele, sabe? Por exemplo, ele disse que a Adele era muito gorda já, apesar dela ter uma linda face e uma voz maravilhosa. Ele odiava a cor rosa. Ele já disse que as pessoas não queriam ver modelos mais curvilíneas nas passarelas e que eram mães que ficavam no sofá sentadas comendo batata frita, que diziam que as modelos eram magras demais. Enfim, o cara já falou um monte de coisa, assim, no mínimo polêmica. Ele foi contra o movimento Me Too também, onde as pessoas falavam dos abusos que elas viveram, né, dos assédios que elas viveram em Hollywood. Depois ele teve até que se desculpar por causa disso. Ele era uma figura bem polêmica. E muitas pessoas viram algumas atrizes, atores, pessoas famosas indo de rosa no Met Gala como um jeito de protestar, assim, mais ou menos. Sinceramente, eu acho que um jeito de protestar contra tal homenagem seria não indo em tal homenagem, né? Mas tá aí, teve gente indo de rosa que dizem que seria um jeito de protestar contra. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso de fato é um protesto realmente válido, ou se vocês acham que era só a galera fazendo uma gracinha com o tema indo de rosa. E sinceramente eu acho que também tem gente que vai de rosa e nem sequer sabe direito, porque tem uma galera que vai no Met Gala que tá nem aí pro tema. Sim, vai realmente, gostei do vestido e vai. Então, acho que algumas pessoas que foram de rosa nem estavam muito, sabe, pensando nisso. Mas enfim. E o Ed Sheeran tá sendo processado por plágio e ele disse que se ele for condenado, ele quer largar a música. Ele falou que ele vê isso como um grande insulto, porque ele dedicou a vida inteira dele à música, a ser um escritor, um compositor de música, que de repente ele tá sendo processado de um jeito que ele considera, assim, estúpido. Ele tá sendo processado pelos herdeiros do Martin Garrix, que fez aquela música Let's Get It On, que é a música que eles estão dizendo que o Ed Sheeran teria plagiado. Isso porque ele fez em um show um mashup da música Thinking Out Loud com a música Let's Get It On, e os herdeiros consideraram como isso sendo uma prova de que a música teria sido plagiada. E o Ed Sheeran tá indo no tribunal agora, né, pra responder sobre isso, e ele mostrou que ele já fez mashup das músicas dele com várias outras músicas, porque muitas vezes as músicas têm acordes parecidos, né, ele fez isso não só com músicas dele, como com outras músicas, mostrando que outras músicas também tinham acordes parecidos e que isso não configura como um plágio, mas tá rolando ainda
esse processo aí do Ed Sheeran. Sinceramente, eu acho realmente difícil que eles ganhem esse processo, porque as músicas realmente não se parecem tanto assim. Eu vou ler aqui quais seriam as acusações, né? Eles falaram que o artista teria supostamente usado uma melodia que é muito similar a Let's Get It On, além de outros elementos musicais que formam o coração da música e que violariam os direitos autorais. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham as duas músicas parecidas. E agora a gente precisa falar da PL das fake news, o projeto de lei que foi adiado na Câmara essa semana por conta de não ter votos o suficiente. Eles consideraram que era melhor adiar. Essa PL está sendo muito polêmica. O Google até colocou um link que já foi tirado do site a pedido do governo, onde eles diziam que eles eram contra a PL das fake news e diziam que isso poderia piorar a internet, que você poderia então ter mais dúvidas do que de fato era realidade ou não por conta desse projeto de lei. Para você entender esse projeto de lei, eu vou te explicar o que ele é, tá? Eu vou dar uma enxugada no amplo, né, no escrito. A ideia desse projeto de lei é que seja aplicado às redes sociais as mesmas leis que existem no Brasil. Exemplo, se alguma coisa, por exemplo, discursos de ódio. Discurso de ódio é uma lei que existe no nosso Código Penal, né? Você não pode fazer um discurso de ódio. Logo, se você fizer um discurso de ódio numa rede social, isso também vai ser proibido. Ou seja, quem vai regular o que pode ou não numa rede social não é só os termos de uso daquela rede social, mas sim a lei brasileira. Porque do jeito que funciona hoje em dia você só pode retirar um conteúdo de uma rede social se você tiver, de fato, tipo um mandado. Tipo, o mandato de que aquilo precisa ser retirado, mas não é essa palavra que eu quero falar, não, mas eu não consigo lembrar a palavra. Mas você precisa ter um negócio legal dizendo, eu preciso que você... Liminar! Isso, se você tiver uma liminar que diga que aquele conteúdo não deve estar ali. Tirando isso, uma rede social só retira um conteúdo ou não se violar os termos de uso dela. E aí pode ser que a rede social simplesmente diga que não está violando os termos de uso e ponto. Que nem aconteceu recentemente no Twitter com, a gente já falou aqui no Fadel News, né, de perfis que estavam divulgando tiroteios e fazendo apologia a esse tipo de conteúdo, né, e o Twitter disse que aquilo não era contra os termos de uso da plataforma e não queria retirar os perfis do ar. Então, nesse caso, o Twitter não poderia fazer isso, entendeu? Porque seria contra a lei brasileira, então não pode estar também no Twitter. Só que tem outros pontos também que não só são esses que entram nesse PL. Por exemplo, essa PL prevê que jornalistas e instituições jornalísticas sejam remuneradas pelo seu trabalho nas redes sociais. Então, se você tiver uma instituição jornalística, se você tiver por exemplo, um site jornalístico que exista há mais de 2 anos, são exatamente 24 meses que ele precisa estar no ar, ele deve ser remunerado. Essa é uma remuneração que ela é obrigatória por conta das redes sociais. Não só isso, mas esses perfis também, né, esses jornalistas ou essas instituições jornalísticas que estiverem nas plataformas não poderiam ser censuradas das redes sociais. E o que as redes sociais falam é que desse jeito, por exemplo, se você tiver uma instituição jornalística ou um jornalista falando de uma fake news, divulgando uma fake news, eles não poderiam retirar aquilo do ar. E é aí que eles falam que ficaria mais difícil então dizer o que é fake news e o que não é fake news, porque haveriam certas coisas que eles não poderiam tirar do ar. Além de que eles falam, isso daí eu acho que é uma bela conversinha para boi dormir, que essa remuneração obrigatória tornaria inviável que as redes sociais continuassem sendo serviços gratuitos. Que, né, ninguém gosta de botar a mão no bolso. Não só isso, mas também direitos autorais. Esse projeto de lei, ele revê como os direitos autorais funcionam no Brasil, sabe? As redes sociais, os sites todos teriam que pagar de uma forma diferente. E aí a gente não vai entrar muito, né, em como funciona isso, mas os artistas são muito a favor. E, por exemplo, atores e tal falaram que isso pra eles é muito positivo, porque do jeito que funciona atualmente por exemplo, um ator vai lá e faz uma novela, e aí ele é pago por aquilo ali. Antigamente, você ia lá e fazia uma novela, e ela só ficava no ar, né, por aqueles meses, e depois ela ia embora, sumia, desaparecia, ninguém mais via. Mas aí, hoje em dia, tá tudo na internet. E eles não continuam recebendo os direitos autorais por essa quantidade de tempo. Tipo, o material fica ali pra sempre, e eles não recebem mais dinheiro por causa disso.
aí essa lei mudaria, de acordo com essa PL. Outra coisa que as Big Techs falam que seria problemático é que daí... como eles seriam, então, responsabilizados pelos conteúdos que estão ali, porque esse é outro ponto, né? Hoje em dia, a rede social não se responsabiliza pelo que os usuários postam, mas a partir dessa lei passando, então as redes sociais seriam, sim, responsáveis pelo que tá ali e pela forma com que isso é divulgado na rede social. Principalmente se, por exemplo, eles impulsionam esse tipo de conteúdo. Aí, eles falam que isso poderia gerar uma censura muito além da conta, porque qualquer conteúdo que pudesse, talvez, ser contra alguma coisa, por exemplo, se alguém fizesse uma denúncia contra um conteúdo, esse conteúdo já seria tirado do ar, sabe? Então, eles acham que isso pode aumentar muito a censura dentro da rede social. Mas aí eu acho que é um problema de como eles vão fazer isso, né? Assim, você vai ter que se adequar à lei, então você vai ter que fazer isso agora da maneira certa e não censurar tudo, né? Parece que é um problema de como você vai lidar com isso ou não da lei. Outro ponto que tá sendo muito discutido é quem iria fiscalizar, porque daí tem uma galera falando, ai meu Deus, vão criar um Ministério da Verdade que vai definir como que isso vai ser. Mas a real é que, assim, seria criado, provavelmente, um órgão ali do governo que iria ser responsável por essa fiscalização, e é uma coisa parecida com o que já acontece na Europa, que já tem, inclusive essa lei, ela foi meio inspirada numa lei que já tem na Europa, que passou há pouco tempo, que seria algo mais ou menos parecido, e aí funcionaria desse jeito, teria lá um órgão do governo que fiscalizaria isso, e a ideia em si é que não seja um negócio que tenha mais censura, seja só que você aplique, né, as mesmas leis que já existem no Brasil, também nas redes sociais que estão sendo usadas no Brasil. Então, assim, tem vários pontos diferentes nessa PL que alguns deles não se comunicam muito entre si, sabe? Por exemplo, esse negócio do direito autoral, né, da remuneração dos jornalistas e a parte, né, da fake news são um pouco diferentes, apesar de esse negócio dos jornalistas seja para incentivar mais o jornalismo brasileiro e incentivar que esse jornalismo seja o mais completo possível, por isso que eles preveem essa remuneração, é um pouco diferente, né, da fake news, pelo menos é a impressão que eu tenho, que acabou que misturou um pouco de coisa demais nesse projeto de lei, que talvez fosse melhor que as coisas fossem mais divididas ou melhor organizadas. Quem sabe isso ainda passe por algumas mudanças, já que esse projeto de lei foi adiado, né, mas eu gostaria também muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse projeto de lei, se vocês são a favor, se vocês são contra, se vocês são a favor de uma parte, de outra parte não, o que vocês estão achando de tudo isso. Tem uma outra parte dessa lei, assim, que fala que teria imunidade parlamentar, né, tipo, os parlamentares poderiam falar o que eles quisessem nas redes sociais. As pessoas estão reclamando disso, que vão usar como plataforma para espalhar, mas, tipo, é assim que é na lei brasileira, sabe? A ideia é só espelhar, e no Brasil os parlamentares já têm imunidade parlamentar justamente para poder falar as groselhas que eles querem falar, porque a ideia é que você elege, né, uma pessoa que representa ali as suas ideias e que essa pessoa deveria ter o direito de falar as groselhas que elas falam para poder representar a parcela da população que elegeu eles ali, né? Daí, assim, faz sentido. É a nossa lei, então faz sentido que isso se aplique na internet também. Simples, né? Daí é só aprender a votar direitinho. Exatamente, é só aprender a votar direitinho. Aí agora a gente precisa falar assim, olha, se as coisas acontecerem do jeito que as pessoas estão falando que vai acontecer, vai ser simplesmente assim, ó, um pedaço da história brasileira maravilhoso. Acontece que Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Federal, fizeram uma apreensão na casa dele e um dos braços direitos, uma pessoa não pode ter mais de um braço direito, né? Afinal, só temos dois braços, um é o direito e outro é o esquerdo. Então, vou refrasear isso como o braço direito do Bolsonaro foi preso, que é o Marcos Cid, que eu achei, a Elô me falou, o Marcos Cid foi preso. E eu falei, meu Deus, o quê? Eu achei que era o Cid no Não Salvo, porque é Maurício Cid. Momento icônico da noite. O quê? Não, outra pessoa. O Marcos Cid, braço direito do Bolsonaro, foi preso. Tudo isso porque Bolsonaro está sendo acusado de falsificar o cartão de vacinação de Covid-19 dele. E assim, se este homem for preso porque ele falsificou o cartão de vacina depois de tudo que ele fez, de tudo que aconteceu no país por causa dele, se ele for preso porque ele falsificou um cartãozinho de vacinação, olha,
realmente é o Brasil à sua essência. O cara mitigou os Yanomamis e o Zé Gotinha teve que fazer serviço. Tá, o Zé Gotinha vestido de policial, assim, ó. O cara é genocida, responsável por 700 mil mortes. O cara deixou as pessoas sem oxigênio em Manaus. Nossa, verdade. Assim, olha, um negócio. E aí ele quis ir pra porra do Animal Kingdom e ele vai ser preso. Então, o que acontece é que começou uma investigação na Polícia Federal, né? Eles pegaram o celular do Maurício Cid, que não é o Cid do Não Salvo, viram as mensagens que eles estavam trocando, existe uma quadrilha pra falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro. Basicamente, a história é que eles primeiro tentaram colocar um lote de vacina de Goiás. Aí não entrou no sistema, o sistema recusou, porque eles estavam, né, era pra ser como se a vacinação tivesse sido no Rio de Janeiro, aí não conseguiram, aí trocaram, colocaram no Rio de Janeiro. Tudo isso foi feito, assim, num período bem curto de tempo, eles colocaram as vacinas ali, rapidinho, emitiram um certificado de vacinação e depois já deletaram essas vacinações. Então, se você olha hoje o que seria o sistema de vacinação do Brasil, né? Se você olharia o cadastro do Bolsonaro hoje, estaria lá como se ele não tivesse sido vacinado. E isso tudo teria sido feito justamente para ele poder entrar nos Estados Unidos, né? Quando o país ainda estava exigindo vacinação de Covid. E aí a história fica cada vez melhor, né? Porque daí pegaram o celular do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Eles foram na casa do Bolsonaro, né? Fizeram uma busca e apreensão e pegaram os celulares. E aí a Michelle Bolsonaro, esposa do Bolsonaro, foi lá e postou nos stories depois disso, basicamente confessando que o marido dela de fato não foi vacinado. Ela colocou lá, né, dizendo não, que nem ele, nem a Laura, porque esse negócio todo tá rolando porque ele teria sido falsificado o registro de vacinação do Bolsonaro e da filha dele, Laura. Entraria aí também na lista de crimes, né, corrupção de menores, porque teria falsificado de uma menor de idade também. Enfim, aí a Michelle falou que ninguém da família tinha sido vacinado, que ela tinha sido a única vacinada que tinha sido vacinado nos Estados Unidos em setembro de 2021. Ou seja, basicamente confessando. Mas tudo bem confessar isso, porque o próprio Bolsonaro, né, deu um depoimento dizendo que não, ele não tinha se vacinado mesmo, que eu achei que foi um depoimento burro. Não era melhor dizer que tinha sido vacinado? Então, você vai mentir alguma coisa? Tipo, e aí ele falou que se alguém mudou o registro dele de vacina, não foi ele. Ou seja, que não sabe. Se alguém fez, eu não sei. Não tenho ideia. Apesar da Polícia Federal também já ter falado que ele sabia sim. E que o Mauro Cid também sabia. Até porque eles pegaram as mensagens no celular do Mauro Cid, né? Dele conversando com outras pessoas pra fazer essa mudança de vacina. E na lista, né, de crimes, ainda configura como fraude internacional, né? Ele teria problema até nos Estados Unidos se ele mentiu dessa vacinação dele e entrou nos Estados Unidos. É crime lá também. Então o cara não vai ter problema só aqui, vai ter problema lá também. Tudo isso pra poder ir na Space Mountain. Inaceitável, cara. Então é isso. Até o presente momento em que eu gravei este vídeo, Bolsonaro ainda está solto. Essa é toda a notícia que temos. Eu torço muito para que ele seja preso por esse motivo. Eu acho que vai ser muito bonito para a história nacional. Bonito, é poético que seja assim. O brasileiro gosta de uma zoeira, que foi por uma coisa tão idiota dessa. Mas eu vou ser muito sincera, eu não tenho muitas esperanças mesmo, porque acho que já aconteceu tanta coisa bizarra. Será que vai ser dessa vez? Não sei, eu não acredito mais, eu acho. Mas seria lindo, pros roteiros, ó. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo, mágico, unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!